Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série de podcasts sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. Eu sou Roberta Leonhard, sócia da área de Meio Ambiente e Gerenciamento de Crise do Machado Meyer. Estou muito feliz em poder moderar mais uma série de podcasts do Inteligência Jurídica. A ideia de trazer sócios do escritório para conversarmos sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade surgiu da nossa vontade de compartilhar com os nossos clientes, colegas e amigos a nossa experiência prática, já que é muito difícil no Brasil encontrarmos canais que falem desse tema tão relevante. E para falar de gerenciamento de crise, eu trouxe aqui a minha querida sócia Eliane Carvalho, sócia da área de contencioso civil e também da nossa prática de gestão de crise. Eli, seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la aqui. Não poderia ter escolhido uma sócia melhor para falarmos no primeiro episódio sobre gerenciamento de crise. Oi, Roberta, prazer é meu de estar aqui com você, minha sócia e parceira aí em tantos casos de gestão de crise. Acho que desde os nossos primeiros casos, nossas áreas, o ambiental e o contencioso, se uniram aí para melhor atender os nossos clientes. Então, é uma experiência conjunta, muito rica e eu espero que agrade os nossos ouvintes, porque como, enfim, imagino que todo mundo saiba, a gente não aprende a fazer gestão de crise na faculdade, não existe uma matéria, uma cadeira em que os professores ensinam a gestão de crise, né? E salvo raras exceções, acho que até a Roberta fez um curso desse no exterior, mas tem pouquíssimos cursos de formação sobre isso. Então, na verdade, tudo começou aqui no Machado Meyer quando a primeira crise aconteceu, né, Roberta? Quando elas apareceram, a gente acabou tendo que se mobilizar para fazer efetivamente gestão de crise. Exato. Talvez só para trazer aqui para os nossos clientes e ouvintes, né? Quando a gente fala em gestão de crise, a gente pensa em um acontecimento ou múltiplos acontecimentos que geram mudança e resultam em problemas urgentes, né? A serem tratados de forma imediata e coordenada. Como você acha, ou quando você acha que aqui no Machado Meyer se sedimentou a prática de gestão de crise? Sua definição de crise ela é bastante precisa, né? O que é a crise para o cliente? É quando aparece um problema super grave, muito urgente, e o nosso cliente demanda da gente uma resposta muito rápida, um atendimento quase que de colete da SWAT, né, Roberta? Uma velocidade muito rápida de mobilização. E acho que o nosso primeiro grande episódio de crise, que talvez tenha consolidado a nossa experiência, a nossa prática, tenha sido um acidente aéreo que aconteceu em 2007, no meio da cidade de São Paulo. Imagino que dizendo assim, todo mundo imagina qual é, né, esse acidente, esse evento, e que de fato demandou o engajamento de muitas áreas do escritório e uma velocidade de atuação muito grande, seja do diagnóstico da crise, das primeiras providências, até para a liberação de passageiros, até a última indenização feita para o encerramento das pendências relacionadas àquele acidente. Então, talvez essa tenha sido a nossa primeira grande experiência, a mais marcante delas, e que se seguiu depois em tantos outros trabalhos envolvendo muitas áreas do escritório, e aí acho que nós nos juntamos em outros casos, já trazendo ambiental, enfim. Não, exato, Eli, você tem toda a razão, né? A nossa série, ela vai ter um forte viés em diferentes áreas. Então eu pergunto aqui para você se você poderia falar um pouquinho para nós como você enxerga a multidisciplinaridade na prática de eventos de crise. Esse ponto é muito interessante, Roberta, porque de fato, quando a gente fala de gestão de crise, nunca a gente vai falar de um caso urgente, emblemático para o cliente que envolva apenas uma prática do escritório. Via de regra, a mobilização acontece em muito mais de uma área, talvez 2, 3, a depender do evento que o cliente está enfrentando.
E, enfim, não queria dar spoiler aqui a respeito, né, dos nossos próximos episódios de gestão de crise, mas existem, eu falei de acidente aéreo, né? Então, quando eu falei de acidente aéreo, vocês podem imaginar que esse evento já envolveu, então, a área regulatória aeronáutica, envolveu o ambiental, envolveu o contencioso civil, criminal. Nós trabalhamos, por exemplo, em casos bastante relevantes de rompimentos de barragens. Nesses casos de crises envolvendo as barragens, nós tivemos grande atuação do ambiental, do imobiliário, do criminal. Quando a gente fala dos casos de cartel, a gente tem também envolvimento da área de antitruste do escritório com criminal. Há casos também muito relevantes aí de denúncias de trabalho escravo, denúncias de assédio moral e de assédio sexual, e aí a área trabalhista se junta com a área criminal também do escritório para tratar desses assuntos. Tem agora, está muito na moda, né? Quase todos os dias a gente vê nas capas dos jornais os casos de cyberataques, também são casos que mobilizam muito o escritório, né? Seja com a área de tecnologia, área criminal, regulatória, enfim, área de consumidor. Então, são muitas práticas que acabam tendo que se mobilizar rapidamente para uma resposta efetiva para os nossos clientes. E é justamente por isso que a gente vai ter os episódios tratando sobre cada um desses pontos. No fim, eu disse que eu não ia dar spoiler e já dei, né, Roberta? Me desculpe. Não, mas é ótimo, assim você já faz propaganda para os próximos episódios, a gente vai tentar tratar de todas essas matérias com os nossos sócios que juntos aqui, né, trabalhamos na prática de gestão de crise. Agora, entrando um pouquinho mais especificamente no assunto, um ponto muito importante que toma o tempo dos advogados, e apesar da nossa formação tão diversa, é a gestão da comunicação em eventos de crise. Como você acha que um escritório de advocacia pode auxiliar a equipe de comunicação das empresas e as consultorias especializadas? Esse assunto é muito interessante e talvez não muito óbvio para os nossos clientes, né? Não raras vezes o advogado sofre até preconceito da área de comunicação. A comunicação fala, lá vem o advogado que arranja problema em todas as propagandas, que arranja problema em todas as comunicações da empresa. Mas quando a gente está falando de gestão de crise, a atuação conjunta do time jurídico da gestão de crise com o time da comunicação institucional é extremamente relevante. Eu diria para você que desde o D0 a comunicação é imprescindível, né? Uma vez identificada a crise, a gente começa tendo que identificar quem é o correto interlocutor daquela empresa, quem é que fala por ela, quem é que toma a decisão pela companhia no estado de crise, né? A gente tem o processo de tomada de decisão é muito relevante, então a comunicação da empresa também então, lá, desde aquele momento, você tem que identificar o interlocutor correto da companhia, você tem que identificar quem são os impactados por ela, quais vão ser os principais stakeholders envolvidos, né, se tem autoridades a serem comunicadas, enfim, para que tudo seja comunicado rápido e adequadamente. Você tem que falar muito rápido e adequadamente com a mídia, com as autoridades públicas, com os funcionários da própria empresa em crise, com os clientes da empresa em crise. E como é que o advogado ajuda? O advogado orienta para que aquela comunicação seja feita de maneira uniforme, né, para que não saia um comunicado dizendo um posicionamento e um outro comunicado se contradizendo o primeiro posicionamento. A gente acaba garantindo que a empresa não agrave as responsabilidades dela, a gente acaba garantindo a ética, a coerência inclusive a transparência dela para fins de que a gente minimize os danos reputacionais que aquela empresa vai sofrer. Então, a gente trabalha conjuntamente com as empresas de comunicação para que, de fato, as comunicações sejam uniformes, transparentes e minimize o risco de dano à imagem da empresa. Exato, e às vezes, né, até a escolha do interlocutor é algo que tem que ser feito com muita diligência pela empresa, né, porque ele vai ser o interlocutor com o público externo, e tem que ter o carisma também, tem que ter o conhecimento, tem que ter a empatia. Então, todas essas questões têm que ser levadas em conta em diversas decisões que lidam com a comunicação no momento da crise.
tem pouco tempo aqui nos nossos podcasts, se a gente fosse pensar assim, qual seria o principal objetivo do gerenciamento? O que você nos diria? Essa pergunta é bastante interessante, Roberta. Na verdade, quando a gente é acionado, né, num momento crítico para os nossos clientes, os nossos primeiros passos são em direção a um diagnóstico inicial da extensão da crise, quais foram as áreas afetadas, a identificação de quais são os esforços necessários para a contenção daquela crise. Mas é evidente que o nosso foco sempre vai ser, primeiro, impedir que as atividades do nosso cliente sejam interrompidas. E se, eventualmente, por uma fatalidade, as atividades tiverem sido interrompidas, o nosso objetivo maior vai ser a retomada das atividades no menor tempo possível. Acho que esse é um primeiro e mais importante objetivo. Se não há a interrupção das atividades do nosso cliente, a gente vai trabalhar com certeza com foco na mitigação dos danos, né, na tentativa de reduzir os prejuízos que o nosso cliente tenha sofrido, e isso pode estar em algumas esferas. A gente pode, eventualmente, tentar mitigar os prejuízos financeiros, se eventualmente foi um evento que impactou linha de produção, etc., ou trabalhar na preservação e reconstrução da imagem, num caso em que a gente esteja tratando de dano à reputação mesmo do cliente, né? Então, a gente tentar reconstruir a imagem dele junto aos meios de comunicação, junto ao judiciário, enfim. Há casos, imagino que a gente vai tratar isso mais propriamente nos episódios subsequentes, né, de gestão de crise, em que a gente tem responsabilidade objetiva, em que é muito difícil para o nosso cliente discutir e dizer que aquele dano não foi causado por ele, ou dizer que ele não deveria responder, porque, de fato, a lei determina que ele responda objetivamente por aquele dano que foi causado. Então, nós, como advogados, não podemos recomendar ao cliente que litigue judicialmente. Então, nós acabamos recomendando que ele assuma aquela responsabilidade de maneira bastante proativa e criativa. A gente cria programas de indenização com base em jurisprudência já consolidada, enfim, para que as indenizações sejam feitas rapidamente. E isso acaba, na última linha, diminuindo perdas financeiras, porque a gente não recomenda litígios desnecessários, né? E acaba reconstruindo também a imagem do cliente, porque quando nas poucas ações que eventualmente chegam ao Poder Judiciário, muitas indenizações já foram feitas de maneira espontânea, com pagamentos justos, e o juiz passa a olhar para aquela empresa que, infelizmente, acabou sendo envolvida aí num evento de grandes proporções midiáticas, mas ele passa a olhar para aquela empresa com melhores olhos, porque ele viu que a empresa, de boa fé, de maneira bastante pronta e justa, assumiu a responsabilidade que lhe cabia. Então, embora, né, eu seja da área aí contenciosa civil, nós temos grandes esforços, e isso vai ser tratado em outros episódios, para que o litígio seja evitado sempre que necessário, com soluções criativas para lidar com o gerenciamento de crise. Exatamente, Eliane, realmente evitar o contencioso em gestão de crise é algo que tem que ser sempre muito bem observado, né? E até os skills de negociação para os futuros advogados, os estudantes que estejam pensando em trabalhar no futuro com gestão de crise, esses skills são muito relevantes, né? Porque a gente, num evento de crise, a gente tem que negociar com diversos stakeholders, autoridades públicas, comunidades locais, com o judiciário, com o Ministério Público, né? Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Então, são qualidades que são desenvolvidas ao longo da carreira, né? Mas que devem ser observadas se o profissional tem interesse em trabalhar uma prática de gestão de crise. Esse ponto, Roberta, é muito interessante, tá, que você mencionou a respeito dos stakeholders e das autoridades públicas envolvidas. Com raríssimas exceções, imagino que talvez em nenhum dos nossos casos, não é verdade, acho que em todos eles a gente teve atuação bastante próxima do Ministério Público, algumas vezes de autoridades de defesa do consumidor, enfim, casos de crise acabam tendo repercussões com autoridades e a gente acaba, a ideia de evitar o contencioso acaba passando por necessariamente a negociação de termos de ajustamento de conduta, de termos de compromisso, algumas vezes termos de compromisso de
de assistência emergencial às vítimas e posteriormente de indenização final. Então, de fato, a ideia de trabalhar com a prevenção do litígio e ajustamentos de conduta também é uma habilidade necessária e é um produto que muitas vezes a gente acaba também entregando aos nossos clientes, né, Roberta? Com certeza, e quando você fala de prevenção do litígio, eu me lembrei aqui também que a gente tem que pensar na prevenção da crise. Né? Então, como que a gente vai ajudar os nossos clientes a, eventualmente, estruturarem um plano de ação, um plano de gestão de crise? Muitas vezes a gente participa até de treinamentos de gestão de crise, então você recebe um telefonema falando, aconteceu um acidente, isso aqui é um treinamento, mas você tem que acionar toda a sua área aqui de gestão de crise para resolver os problemas teóricos e fictícios que estão acontecendo naquele momento na empresa. E esse plano de ação é muito importante porque a gente prevê as medidas de gerenciamento de crise que precisam ser iniciadas imediatamente após o evento acontecer. E a gente até brinca, né, quem está na área, que nesse plano você vai ter quem vai tomar as ações, o que deverá ser feito, onde deverá ser feito, como deverá ser feito, por que deverá ser feito. A gente nunca sabe, infelizmente, na verdade, é quando deverá ser feito, porque a gente nunca sabe quando que uma próxima crise pode acontecer. Aqui a gente deseja que não aconteçam, mas esse momento é muito difícil da gente imaginar, né? Sejamos nós os advogados ou a própria companhia. Não por acaso, né, Roberta? Todos os prédios têm a brigada de incêndio e a gente faz simulação periodicamente. Né? Por quê? Porque todo mundo quer, de certa maneira, estar preparado para aquele evento, para que os menores danos aconteçam se vier um episódio de incêndio. Acho que é exatamente disso que a gente está falando. Assim, é mandatório que os nossos clientes pensem e se preparem para uma eventual crise. De que maneira e como é que se estaria estruturado se algum evento crítico acontecer. E aí, a depender do segmento que o nosso cliente atua, fica a nossa dica aqui, de que ele tenha um plano de ação, de que ele tenha um plano de gestão de crise, óbvio, desejando não utilizá-lo, mas que ele esteja pronto, que o cliente saiba quem é o interlocutor, quais são as medidas que vão ser imediatamente adotadas e talvez até ter um escritório de resposta de crise, né? A gente sabe que alguns clientes nossos têm lá os nossos celulares, já têm as nossas propostas, inclusive a nossa proposta de honorários já celebrada para um evento de crise, porque ele não quer um imprevisto, ele quer saber para quem ele liga, onde nós vamos nos reunir bastante rapidamente para, de novo, tentar evitar a interrupção de atividade, para tentar mitigar e evitar danos reputacionais. Acho que a preparação é essencial para que a resposta à crise seja bastante eficiente. Eliane, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que nossos ouvintes adoraram e ficaram bastante curiosos para os próximos episódios. Eu agradeço você pelo tempo aqui com a nossa série e agradeço também a atenção dos nossos ouvintes. Roberta, eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você nesse bate-papo sobre gestão de crise. Nós provavelmente nos encontraremos para falar mais detidamente sobre os acidentes aeronáuticos, mas eu tenho certeza que tem muita coisa bacana nos próximos episódios e muita experiência interessante para dividir com os nossos clientes e com os nossos amigos. Foi um prazer mesmo e espero te reencontrá-la novamente no nosso episódio sobre acidente aéreo. Com certeza. Muito obrigada. Um abraço a todos. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.